Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nesse santo dia chamado quarta-feira, 15 de abril de 2026. Estamos no meio da semana, a qual dedicamos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A você que estará vendo agora ao vivo conosco, Deus abençoe sua vida, sua casa. Você que vai assistir ao decorrer deste dia, que seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, que seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, em nome do Senhor, amém? Que tudo venha dar certo no dia de hoje, amém? Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, minha amiga. Fátima, o som está bom? Me confirma por gentileza o som, tá? Se o som tá direitinho, e nós vamos assim começando o nosso manhã. Nesse 15 de abril, que o Senhor Deus nos abençoe, amém? Evangelho de hoje é João 3, a partir do versículo 16, um versículo muito conhecido, um versículo ao qual nós temos sempre como evangelista para que o alarme, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Fátima. Diz assim, João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque é feitos em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe. Irmã Fátima Zanon, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão entrando ao vivo e todos os nossos irmãos que vão assistir ao decorrer do dia. Amados, João 3,16 é o texto, vamos dizer assim, é o texto central da Bíblia. João 3,16 é o texto central da Bíblia. Por que João 3,16 é o texto central da Bíblia? Porque ele resume toda a missão do Senhor Jesus. João 3,16, ele é a carta de amor de Deus para o mundo. É verdade? Existem muitas palavras belas. Não? Um casal, quando está muito apaixonado, a gente vê, se fala tanta coisa bonita, se escreve carta de amor. Deus abençoe Ramon Martins nessa manhã. Um abraço para Patrícia. Se escreve palavras bonitas quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém. Só que Jesus, ele é a carta de amor do Pai. Porque o texto vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo. Só que Deus não amou o mundo, amados. Deus não amou o mundo apenas de palavras. Muitas pessoas amam de palavras. Eu te amo. Você é a minha vida. Você é o meu tudo. Mas Deus amou com atitudes.
Enquanto muitos amam de palavra, Deus amou com atitudes. O texto, amados, é muito claro que o texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? O seu único Filho, o seu Filho que era parte dele, estava com ele e era ele, o seu unigênito, ele deu. O texto não vai dizer que ele vendeu. O texto não vai dizer, amados irmãos e irmãs, que ele emprestou. O texto é claro quando ele vai dizer que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, a maior prova de amor é o amor de Deus para com a humanidade. Quem aqui de nós, né, ao vivo, ou quem aqui de nós, gravado, na hora que você estiver escutando, vendo essa live, teria coragem de dar o seu filho ou a sua filha como sacrifício para salvar ladrões, estrupadores, pessoas que não iriam reconhecê-las, né, depois do grande sacrifício? Quem é que de nós teríamos essa coragem? Não tenham medo, amados, nessa manhã de afirmar que nenhum de nós teríamos essa coragem. Né? Talvez teríamos até mesmo o pensamento, como é que eu daria o meu filho inocente para salvar fulano? Esse talvez seria o nosso pensamento mais próximo. Por isso, amados, nessa manhã podemos olhar para João 3,16 como a maior expressão de amor. Talvez se hoje você não estivesse sentindo amado, se hoje você não estivesse sentindo, querido, acolhido por alguém, por um grupo, quando você olha para João 3,16, você se sente acolhido. Você precisa se sentir amado. O amor te amou. Deus é a fonte de todo amor. Deus é a fonte de toda graça. E Ele escolheu entregar o seu Filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Vida eterna é essa, amados, que não vai começar apenas quando nós morrermos. Não. A vida eterna começa a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e nosso Salvador pessoal. Nós entramos na vida eterna. Mas, pastor, nós não iremos passar pela morte? Claro que nós iremos passar pela morte. Por quê? Porque a morte, ela é física, né? A morte, ela não é espiritual. A morte, ela é física. Então, quando nós passamos pela morte, nós passamos a morte do corpo. Mas, eternamente, nós estaremos com o Senhor. Por isso, nós precisamos ter a mentalidade da eternidade enquanto nós estamos aqui. Quem não tem vida eterna pensa assim, hoje eu vou comer, vou beber, vou fazer o que eu quero porque a vida pode acabar a qualquer momento. E aí as pessoas, amados irmãos e irmãs, elas vivem uma vida inconsequente porque elas não entenderam ainda que a vida é eterna. Vou fazer tudo porque amanhã eu vou morrer mesmo. Vou fazer porque amanhã tudo acaba para quem não tem a vida eterna. Se eu
já aceitei Jesus como meu Senhor da minha vida pessoal, meu Salvador pessoal, eu assumi essa questão de vida eterna. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer com consciência que eu já estou dentro da eternidade com Cristo. Então, eu vou evitar pecar. Desculpa. Eu vou evitar viver uma vida que não agrada a Deus. Eu vou evitar de todas as formas viver uma vida longe do Senhor. Por quê? Porque eu já estou com a eternidade dentro de mim. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você creu no Senhor Jesus? Você confessou o Senhor Jesus? Então você já tem a vida eterna, amados. Uma vida que não está limitada a 70 anos de vida, 80 anos, 90, para alguns mais fortes 100. Mas você tem a eternidade dentro de você. O interessante, amados, que isso não é para todo mundo. Ué, pastor, não é para todo mundo? Não, não é. Deus não faz acepção de pessoas, mas a salvação também não é para todo mundo. Então, para quem é a salvação? Para quem crê. Quem crê no Filho de Deus, e confessá-lo como Senhor, alcança a eternidade. Mas existe algo que eu preciso fazer. Existe algo que eu preciso executar, que é crer e seguir o que o Senhor Jesus está mandando. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade da vida eterna, a partir do momento que eu permito que a eternidade domine o meu coração, eu não posso andar mais como os filhos das trevas. Eu preciso andar como um filho da luz que eu sou. Eu sou um filho da luz. E como filho da luz, eu preciso estar em luz. Olha o versículo 17, vai dizer: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a visita de Jesus, a entrega do Deus Filho pela humanidade, amados, foi para salvar a humanidade. O projeto de Deus, de João 3,16, não é Jesus condenar o mundo, ainda não. Mas o projeto de João 3,16 é o mundo ser salvo pelo Senhor Jesus. O versículo 17 é muito claro. Deus enviou o Filho para salvar, não para condenar. Agora o versículo 18 vai dizer: quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. É muito interessante, amada. A matemática do céu, ela é muito exata. Porque quem crer, quem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não vai mais ser julgado. Por quê? Porque ele é redimido pelo sangue de Jesus. Os pecados são jogados no mar do esquecimento. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já está afundado no pecado de Adão. Ele já está, querido, cego pelo Deus deste século. Não precisa mais condenar quem já está condenado. Todos nós, amados irmãos e irmãs, nascemos condenados. E quando é que nós somos absolvidos? Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus. Tanto que Jesus também fala em Marcos, o texto de Marcos, eu acho que o evangelista Marcos vai dizer, agora fugiu da minha cabeça o texto.
Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está. Não vai ser, amados. Já está. Então nós precisamos ter essa consciência. Se eu creio, se eu confessei, se eu tenho andado conforme, a vontade de Deus, eu tenho tentado, porque nós vivemos uma vida de tentativas, de aperfeiçoamento. Então Deus, eu posso crer na minha salvação. Tem gente que fala assim, mas você não pode dizer que você é salvo. Tem algumas pessoas que dizem assim, você não pode dizer, pode ter certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Porque a sua salvação não está condicionada, amados, a um dia seu isolado. A sua salvação, quem a te deu foi Jesus. Quando você confessou, quando você se entregou, e porque você está andando em uma vida em que você acredita que essa vida vai te permitir chegar no céu através de Jesus. Então, o versículo 18 vai dizer, quem não crê não é julgado. O que crê já está julgado, porque não creu no unigênito do Filho, nome do Filho. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Amados, Jesus veio para o mundo, mas o mundo rejeitou. Jesus veio para os judeus o rejeitou. E até hoje as pessoas ainda rejeitam Jesus. Até hoje as pessoas ainda condenam Jesus. Mas, pastor, como é que as pessoas condenam Jesus, rejeitam Jesus? A partir do momento que elas abrem mão da verdade de Jesus para poder fazer as suas próprias vontades. A partir do momento que as pessoas abrem mão de seguir o que o Senhor Jesus deixou escrito nos evangelhos, porque elas querem alimentar a sua carne. Isso é negar Jesus. Eu preciso, enquanto aqui viver, mesmo com a eternidade já dentro do meu coração, eu preciso negar minha carne. Você precisa negar sua carne. É fácil, amados? Não é fácil. É complicado demais. Mas somente assim, amados, nós vamos verdadeiramente mostrarmos a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos servindo. Somente quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus de fato e verdade. O versículo 20 vai dizer, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Jesus veio para os judeus negaram. Jesus até hoje vem para nós e ainda assim o negamos com atitudes, palavras e pensamentos. Quem está em treva não vem para a luz, porque a luz vai expor, Quando está tudo escuro, você não consegue ver certas coisas. Mas a partir do momento que você acende a luz, você começa a ver coisas que você não via antes. Não é assim? Então, amados, a partir do momento que você quer andar com Jesus, alguns pecados, alguns vícios, algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida vão ficar muito mais evidentes. E aonde as pessoas não querem. Elas não querem ter os seus pecados expostos. Elas não querem ter os seus pecados à mostra. Porque muitos delas não querem abandonar o pecado. Mas o que o Senhor Jesus nessa manhã está falando é: vem para a luz. É na luz que há cura. É na luz que há libertação. É no meio da luz, amados, que o Espírito Santo faz a obra dele.
Versículo 21 vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são perfeitas em Deus. É na luz que nós devemos estar. É na luz que nós devemos seguir, porque só assim o Senhor Deus poderá jogar luz em nossas trevas. Há um salmo, agora eu não vou saber falar o salmo de cabeça, mas vai dizer: Senhor, joga luz nas minhas trevas. Talvez é o que eu e você nessa manhã precisamos, que o Senhor jogue luz nas nossas trevas. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Queremos, Pai, te agradecer por a oportunidade que nós temos, Pai, de ouvirmos logo no início do dia essa palavra. De agradecermos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. João 3,16 é a maior prova do amor de Deus para com a humanidade. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos uma vida eterna. Que os nossos passos e a nossa vida seja na luz, para que tudo que precisa ser consertado ainda entre por seu lugar devido. Eu oro no dia de hoje, Pai, te pedindo isso, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça. Eu oro no dia de hoje, Pai amado, pedindo ao Senhor que não nos deixe enganados e nem confundidos, mas que a tua graça, Senhor Deus amado, seja sobre nós. Pai amado, joga luz no dia de hoje, Pai, nas nossas trevas. Joga luz nessa manhã. Nós não queremos viver uma vida como se tudo acabasse aqui, mas que possamos viver com a eternidade nos guiando. Abençoe o nosso dia, a nossa entrada, a nossa saída. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, no dia de hoje, nos abençoar com livramento, com paz e com restauração. Eu oro muito especial pela cunhada da Dora, a qual o Senhor Deus amado pediu oração ontem à noite. Coloco ela no altar do Senhor no dia de hoje. Esta mulher que o médico, Senhor, já tem dado um diagnóstico contrário, mas toda palavra ela sai da boca de Deus. Por isso eu te peço nessa manhã, Senhor Deus amado, vai de encontro à cunhada da Dora, com cura, com transformação. Trata ela, Jesus, porque o Senhor tem esse poder. São as bênçãos que nós pedimos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Como toda quarta-feira, nós proclamamos a nossa fé orada, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor e que você coloque isso na sua cabeça. Eu carrego a eternidade dentro de mim. E se eu já estou com a eternidade dentro de mim, as minhas obras
precisam estar na luz. Obrigado, evangelista Antônia Lúcia. É o Salmo 18, o versículo 28. Senhor, joga a luz em minhas trevas. Amém? Amados, vamos receber a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, amém. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Jesus ressuscitou, realmente Ele ressuscitou. Fique com Deus. Se você ainda não curtiu a live, curta a live. Se você ainda não deixou um comentário, deixe um comentário. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e irmã nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Até sexta-feira, o Senhor nos permitindo. Graças a Deus, desde sexta-feira passada eu estava sem internet, fiz a live, saí para trabalhar, fiquei sem internet. E a internet foi restabelecida no dia de ontem, tá bom? Então, por isso nós não tivemos o evangelho do dia na segunda-feira, mas sexta-feira nós estaremos aqui com a graça de Deus. Tchau, tchau, meu povo! Um dia de bênção. Você carrega a eternidade dentro de ti. Amém? A paz.